Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Eu quero estar falando sobre três coisas que, se você ocupar tempo para compreender, para entender e aplicar em sua vida o conhecimento adquirido, a tua vida se desenrola, a tua vida deslancha. Você pode ter certeza absoluta que o sucesso de qualquer pessoa depende do conhecimento, da compreensão desses três assuntos dos quais nós iremos tratar nesse vídeo. Mas antes eu já quero pedir que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Depois de se inscrever, clique naquele sininho e depois de clicar no sininho, clique no todo, para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. Compartilhe também os nossos vídeos e não se esqueça de deixar seu comentário. E eu agradeço a cada um de vocês que tem deixado seu comentário, que já são inscritos em nosso canal. Você que está conosco desde o começo do canal, muito obrigado. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigadão, meu irmãozinho. Valeu! A primeira coisa que eu considero muito importante todas as pessoas entenderem são as leis naturais. O universo é regido por leis e Deus, o Criador, é Ele o autor e o consumador dessas leis. O Senhor Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. A fé é o alinhamento de todas as leis naturais, acrescentada o poder sobrenatural. Então, compreender as leis naturais, eu acredito que é a coisa mais importante, ou uma das coisas mais importantes, em que uma pessoa possa fazer. Toda dedicação, todo investimento vale a pena, porque todo mundo sonha crescer na vida, todo mundo deseja ter paz, ter saúde, ter felicidade, ter conquistas, ter sucesso, ter família, alcançar a liberdade financeira. Todo mundo deseja isso. E a maioria, absoluta maioria, não consegue, exatamente porque não entende este assunto, que é o primeiro dos três que eu considero tão importante entender, que são as leis universais. Quais são essas leis? As leis, dentre elas, a lei da atração, a lei da visualização, qual mais? A lei da transmutação. E todas as leis que o nosso papai fez, que o Criador fez, ele colocou nós, seres humanos, como a principal das suas criações, que é a partir do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós vibramos, que vai acionar as leis. E as leis, sendo acionadas, são elas que criam os resultados da vida de cada um de nós. Só para que você possa ver a importância desse assunto, das leis. Porque a maioria das pessoas, as mesmas que ignoram as leis, elas não têm consciência que os males que chegam em sua vida, dentre eles as enfermidades, a escassez e todos os outros males, só chegam porque as leis trabalharam, porque é dela a responsabilidade de trabalhar para trazer o resultado. E a fonte, a origem, a causa, são nossos pensamentos, nossas vibrações, nossos pulsamentos. Tá vendo como é importante? Mas a maioria das pessoas, elas ignoram a lei, não conhecem,
que por isso exatamente elas atraem o que não é, o que elas não querem, porque elas ignoram, dentre as coisas que elas ignoram o seguinte: cada acontecimento que acontece no meu externo, só aconteceu no meu externo, porque tem algo correspondente no meu interno, no meu interior. Então, se eu entendo as leis, se eu compreendo as leis, eu vou identificar quais são essas sementes, essas energias, que é algo correspondente aos resultados ruins que estão fora de mim, e eu propositalmente eu vou tirar, eliminar. Porque se tem uma coisa que muda a vida das pessoas, e mudam de uma forma extraordinária, é elas entenderem o seguinte: os acontecimentos que estão em suas vidas, que elas culpam o terceiro, elas atribuem a terceiros, ao governo, ao sistema, ao pai, à mãe. Só que elas não conseguem, mudar as ações do governo. Elas não conseguem mudarem as ações de quem quer que seja que esteja fora. O único lugar em que uma pessoa é a maior autoridade ou é a autoridade absoluta é no que diz respeito a nós mesmos, aos nossos pensamentos, nossas palavras. E pelas palavras se vai ao sucesso ou ao fracasso, ao céu ou ao inferno. A palavra de Deus diz isso. Então, ignorar as leis, dentre elas a lei da atração, que é aquilo que atrai, só atrai o resultado fora, o que tem o correspondente dentro de mim. Do mesmo jeito, você só vê uma planta saindo fora do solo porque tem a semente da sua espécie no seu interior. Então, se eu identifico, reconheço as leis naturais e me policio e tiro o correspondente das leis que traz os resultados ruins, vê como eu mudo a minha vida, eu não dependo dos outros. Aí todas as vezes que estiver acontecendo acontecimentos repetidos na minha vida ruins, ou pessoas que uma vida inteira viveram na falta, no fracasso, no medo, na insegurança, na tristeza. Então, uma vez que ela se volta e ela reconhece, ela vai começar a identificar, ou ela vai começar identificando, e ela vai tirando, a sua vida vai mudando. Assim como você, por exemplo, você quer mudar a colheita de uma roça. Como é que você muda a colheita de uma roça? Você muda a colheita de uma roça mudando a semente. E essa semente sendo nossos pensamentos, nossas palavras, nossas crenças, nossos ideais. Então eu vou identificando e vou mudando. Então, tá vendo como a vida muda? Só que muitas das pessoas dizem assim: eu não creio nisto. Você não crê nisso? Você não crê na lei da gravidade, não? Então, se você não crê na lei da gravidade, suba para cima de uma casa, ou mesmo para cima de uma árvore, e diga: eu não acredito na lei da gravidade, e pule, para você ver o resultado. Porque independe se uma pessoa crê ou não crê nas leis naturais, e a lei da gravidade é uma delas, como a lei da atração, a lei da visualização, a lei da transmutação. Isso independe. A propósito, você quer saber porque a sua vida não está como você quer? Quer saber? Se você deseja ou quer uma vida financeiramente melhor, se você quer paz, se você quer saúde, e você não tem, você só não tem por causa das leis naturais. Por quê? Qualquer coisa para chegar na vida de quem quer que seja, só chega a partir através das leis. Aí você não acredita nas leis, dentre elas as leis da atração, da visualização, e foca só no negativo, só assiste coisas ruins. Se você só assiste coisas ruins, vai gerar uma crença ruim, vai gerar um medo, vai gerar uma insegurança. E aí teu coração, teu corpo vai virar. Aí você não acredita, mas é isso que você está atraindo para a sua vida.
Tá vendo como é importante você entender, você compreender sobre as leis? Porque querendo ou não, nós somos humanos. Querendo ou não, o universo responde aos nossos impulsos. Por isso é importante você entender as leis. Quer ver só um exemplo para você entender? Você não acredita que o seu corpo tem um poder magnético. Então fala o seguinte, você não acredita, você pega um celular, aí você pega o seu dedinho e aperte qualquer aplicativo. Ah, eu não acredito que o meu corpo, ele atrai, é ele que traz os resultados, porque o meu corpo é magnético e o universo é magnético, mas eu não acredito nisso. Você vai apertar. Se não for verdade, se o teu ponto de vista for a verdade, o que eu estou falando ser verdade, você vai apertar e não vai abrir. Mas eu duvido. Estou falando isso para você entender como nós temos nossos corpos são magnéticos. Quando você coloca teu dedo em qualquer aplicativo do celular, não sei se o celular tiver com problema, ele vai abrir. Agora, você pega o dedo de uma pessoa que já faleceu e põe em cima para você ver, não vai abrir. Você já experimentou isso? Experimente, não vai abrir. Sabe por quê? Porque é quando o corpo deixa de ser magnético, é quando as leis universais, o corpo não aciona, quando as leis não respondem, mas só quando uma pessoa está morta. Mas se ela estiver viva, as leis, ela aciona as leis universais e elas atraem. Pôr do sol lindo, né? Então uma das coisas mais importantes de você entender é sobre as leis, se posicionar de acordo com as leis, reconhecer que são elas que trazem o resultado final da sua vida. A outra coisa que eu considero, sabe, a mais importante de todas, não só para um sucesso terreno, não só para um sucesso curto, mas um sucesso eterno, um sucesso pleno, um sucesso absoluto, é entender que o Senhor Jesus, ele não é um símbolo religioso. Ele não é um nome que representa uma religião. Não. O Senhor Jesus é o centro da verdade de Deus. O Senhor Jesus é o nome que está acima de todos os nomes que se nomeia. É o nome que o próprio universo responde, teme esse nome. Porque o Senhor Jesus, que é o centro da verdade, é o centro do universo, é o plano perfeito da criação. Ele, o Senhor Jesus, foi o homem que unificou o poder, a força invisível, imortal, aonde está o poder criador de todas as coisas. O poder superior ao poder da morte. Nós sabemos que ele só morreu porque ele recebeu de Deus uma missão para morrer pelos seus irmãos, que somos nós, não por ele mesmo. Ele disse, olha, a minha vida eu vou entregar, mas depois que eu entregar, eu vou tomar, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. Está ali em João 10, e verso 14. E eu vou tomar, porque o mandamento que eu recebi do meu Pai é que eu vou morrer pelos meus irmãos. E quando eu tomar esse poder que era exclusivo meu, eu vou estender a todos os que crêem, porque a razão que Jesus morreu para levar muitos filhos à glória. Então, quando ele morreu pagando o preço dos nossos pecados, que ele ressuscitou, que ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, agora com esse poder, que é superior a todos os poderes contrários à vida, esse poder se tornou acessível a todos os que crerem. E quando uma pessoa crê e aceita o governo de Jesus, para Deus esse homem é justificado, para Deus, para o universo, respeita porque está no centro da verdade de Deus, no centro da vontade de Deus. Então o Senhor Jesus, ele não é apenas um nome, ele não é um nome qualquer. Só para você ter uma ideia, para você entender. O povo no Egito tinha 430 anos que era escravo,
que sofria, que trabalhava e não recebia, que só tinha pão e água, aquele povo era o mesmo povo que Deus tinha dito que eles seriam benditos, que eles seriam bem-sucedidos na terra, que aquele povo só estava por cima e não por baixo, que seria cabeça e não cauda, que teria para emprestar e não haveria necessidade de tomar emprestado. No entanto, aquele povo, mesmo sabendo da história, da notícia das promessas, a realidade dele era desastrosa, era de opressão total. Trabalhavam muitas vezes até a própria morte. E o que recebia? E o que recebia em troca? Humilhações. Era peia, taca, não é? No palavreado natural. Por quê? Porque faltava força, porque faltava poder, porque o poder de Faraó era superior ao deles. Quem tinha tentado sair fora do governo de Faraó tinha se dado mal, inclusive Moisés. E quando foi que isso começou a mudar? Isso começou a mudar quando um homem chamado Moisés viu uma sarça pegando fogo, um pé de árvore pegando fogo, um pé de árvore seco pegando fogo. E quando aquele homem se aproximou, aquele fogo falou com o homem Moisés. E aquele fogo era Deus. Então aquele fogo que estava ali na árvore, ela não podia, nem o fogo nem a árvore, ela mesmo, ir libertar o povo. E lá em Faraó, porque é contra as leis de Deus, é contra os princípios de Deus. Nem os anjos é permitido essa incumbência de evangelizar. Então quando foi que mudou? Quando aquele fogo disse, está te faltando poder, né, homem? Tu quer, está te faltando poder. Tu já tentou e não conseguiu, né? Eu não posso. Então vou fazer o seguinte, vou fazer a fusão dos dois. Então agora vai. E quando tu chegar lá, é como se fosse eu. Quando perguntar quem foi que te autorizou, quem te mandou, diga eu sou, me enviou a voz. Então veja, eu sou, como se fosse aquele lá. Não disse, ei, aquele que ficou lá me disse para mim vir. Não, eu sou. Então, unificação. Então, a partir dessa fusão, o poder de Deus, ao entrar em operação, você viu 10 pragas. E a última das pragas foram a morte dos primogênitos. E quando houve a última praga, está escrito, e Deus fez sair o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer. Está conseguindo entender? O que eles nunca conseguiriam, o que eles não conseguiram em 430 anos, e o que jamais conseguiria com a força do braço, a partir do momento em que o poder que esteve na sarça, que é o poder de Deus, entrou em comum acordo com o homem, houve essa fusão, o que era impossível aconteceu. O mar se abriu, eles passaram 40 anos no deserto, tirando água de rocha, maná caindo do céu, havia um fogo que aquecia eles à noite, e havia uma nuvem que aparava o sol durante o dia. Está vendo os dois elementos ali, os representantes de Deus, que esteve na sarça como fogo, onde está o poder, e das nuvens, que é o elemento físico que faz essa ponte do invisível para o visível, representando o homem. Então, o que aconteceu com Moisés e o povo egípcio? Que segundo a própria palavra de Deus, Deus deu poder para eles por medida, por limite. Em Cristo habitou a plenitude. Colossenses 1:19, porque nele, em Cristo, habitou a plenitude de Deus. O poder das 10 pragas, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que fez a rocha da água, inclusive Paulo disse que a rocha era Cristo. Todos esses poderes, para que você possa entender o seguinte: quando uma pessoa crê em nome do Senhor Jesus e entende que não se trata de um símbolo religioso, que é o nome que representa a aliança do homem que era pecador, que estava afastado de Deus, e aí ele entendendo essa conjunção do fogo que esteve na sarça com Moisés, ao crer em Jesus, a aliança está feita, porque Jesus nos reconciliou com Deus. Então ele, ao entrar em operação, o que eu não podia, eu passo a poder. O que era improvável, ainda que eu esteja por baixo, escravizado,
ainda que não tinha jeito. Lázaro é o ponto mais alto de um problema. E Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Então, quando uma pessoa entende que Jesus é o nome que representa o elo com Deus, essa pessoa passa a poder, porque ela tem um poder sobrenatural, superior ao poder de qualquer inimigo. Por quê? Ao nome de Jesus foi dado o poder que está acima de todos os nomes que se nomeia. E você deve entender que quando você está em nome de Cristo, você aceita o seu governo, aceita o seu nome. O poder que esteve em Cristo estará operando a teu favor. Então, o poder ao entrar em operação, tudo se torna possível aos que crêem. Então, essa eu considero a coisa mais importante das 3 coisas. Você entender as leis naturais, para estar de comum acordo. Aqui está representado na nuvem e no fogo, Moisés natural e o poder sobrenatural. Para o povo sair do Egito até a terra que mana leite e mel, ao atravessar mar, ao cair pão do céu, não foram as leis naturais que fizeram aquilo. Foram as leis sobrenaturais. Então tem coisa na vida que não existe lei natural que possa assegurar, inclusive a eternidade, inclusive a imortalidade, inclusive ao termo nossos corpos transformados, como a Bíblia diz. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, passou 40 dias conversando com seus discípulos. Os seus discípulos estavam com os corpos naturais e ele, Jesus, com o corpo glorificado. E quando o Senhor Jesus, e antes dele subir, ele disse: olha, eu vou dar uma missão para vocês. Vocês vão lá para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E assim eles foram e ficaram. E quando eles foram revestidos do poder, quais foram os elementos que se viram? Fogo e vento, que representa a água. Está vendo os 2 elementos, o natural e o sobrenatural? Durante a travessia dos 40 anos do deserto, a Bíblia registra que sempre esteve seguindo o povo as nuvens e a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que esteve com Moisés, que esteve no deserto, foi o mesmo que desceu e o nascimento da igreja é registrado. E uma vez que os discípulos receberam aquele poder, você vê como a vida deles se transformaram. Quando você entender isso aqui, as suas vidas também se transformam. Porque ao nome de Jesus foi dado o poder. Não existe outro em canto nenhum do universo que possa enfrentar o nome todo-poderoso de Jesus. Dá para você entender? Jamais o povo poderia deixar de ser escravo. Jamais eles tinham força. Mas quando o poder de Deus entrou, o que era improvável passou a ser provável. O que era impossível passou a ser possível. Tudo isso porque o poder de Deus entrou. E o poder de Deus está em nome de Jesus. E a última coisa, das 3 mais importantes que você deve parar, investir e entender, é o medo. Neste caso, lado contrário. Porque o medo, ele é um paralisador. Ele paralisa as pessoas. Ela não sai do lugar. Porque o medo lhe paralisa. Porque o medo é a energia contrária da vida. O medo é um selo. Se o Espírito de Deus, que é ousadia, que é coragem, que é intrepidez, porque o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo medo. E é descrito do novo reino de Cristo, está escrito assim: ficarão de fora, e dentre os que ficarão de fora, você encontra os tímidos, que é nada mais, nada menos, os que têm medo. Então, quando você tem medo, o medo é o representante do reino invisível, que representa a morte, o fracasso, a dor. Pulsando dentro de você, vai atrair exatamente aquilo que você tem medo, porque a fé e o medo são as 2 faces da mesma moeda. A fé é crer em Deus, crer no positivo, crer na vida. O medo é não crer em Deus e crer no negativo. Um homem chamado Jó, que está escrito na Bíblia como o homem que mais sofreu. E a razão que ele mais sofreu, porque aquilo que eu temia, disse Jó, aquilo me aconteceu.
Porque quando uma pessoa está com a fé, que é ousadia, que é crença positiva, acreditar no positivo, então acontece a fusão do Espírito do fogo, do Espírito de Deus, onde está a vida, onde está o poder, vibrando dentro dessa pessoa. Então os resultados serão bons. Mas quando o espírito do medo está dentro da pessoa, acontece exatamente o oposto. Porque Deus não pode ser Deus daqueles que têm medo. Por isso o próprio Deus disse, Isaías 41, verso 10. Não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos que contenderam contra ti. E aí eu estou falando sobre esse tema também. Alguns dos inscritos do nosso canal manifestou esses dias atrás, disse, olha, eu tenho muita vontade de acreditar quando você fala sobre as leis naturais, sobre a lei da atração, sobre a lei da vibração, mas eu tenho medo de acreditar, eu tenho medo de seguir, eu tenho medo de obedecer, e está contrariando a vontade de Deus, está contra Jesus. Preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Deus não pode ter nada contra sobre aquelas pessoas que estão agindo de comum acordo com as suas leis. Porque nós somos o instrumento que põe as leis naturais para funcionarem. Na palavra de Deus, quando Deus diz, não tema que eu sou contigo, quando o Senhor Deus diz, acredite no positivo, porque é a fé que chama o positivo, ainda que Deus não esteja falando sobre lei de atração, lei de qualquer coisa, quando Ele diz para nós crermos no positivo, e nós cremos no positivo, o que traz o resultado é a lei natural, ou as leis naturais. Você deve entender isso, você não pode ter medo. Você não pode ter medo disto, porque são as leis naturais. Sabe o que é que uma pessoa deve de fato ter medo? Que eu também vejo nessa área. E aqui é bom a gente separar os dois lados. Todo extremo é perigoso. Por isso o Senhor Jesus, Ele é o caminho do centro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que de fato uma pessoa deve ter medo é... Eu tenho visto muitas pessoas, é bem verdade, elas crerem nas leis naturais. Elas crerem na lei da atração. Elas acreditam nas leis. Porém, essas mesmas pessoas que acreditam nas leis naturais, muitas delas negam o Criador das leis naturais. E ao negar o Criador das leis naturais, aí sim, aí a coisa pega. Aí você deve ter medo. Sabe por quê? Porque segundo a própria palavra de Deus, do Senhor é o céu e a terra e todas as coisas que no universo há. E tudo o que pertence ao Pai, pertence ao Filho, que é Cristo, e pertence a nós, porque Jesus foi o primeiro dos filhos. E segundo a palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé e das leis, Ele disse, quem não me reconhecer como herdeiro absoluto, como filho de Deus, e se apropriar dos bens, estão saqueando o que não pertence a si. Por isso Ele disse, quem não entra por mim é ladrão, salteador. Eu sou a porta. A porta de quê? A porta que dá acesso às riquezas, usando a figura da ovelha. Entrará e achará pastagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então muitas pessoas acreditam nas leis naturais, mas negam o Filho. E quem nega o Filho, nega o Pai. Não terá vida eterna, não terá a imortalidade. Então muitos usam as leis, dentre elas a lei da atração, atrai o resultado e atribui, tem até um nome engraçado, né? Atribui a todas as coisas, ou a muitas das coisas, menos ao Filho. Essas pessoas irão prestar conta. Tem um detalhe. Eles não acreditam que eles vão prestar conta. Eles acreditam que pode fazer o que quiser, que vão passar para o lado de lá e depois voltar para o lado de cá. Vamos pensar comigo. Eu acredito que não é assim. Eu acredito que cada ser humano, como está escrito na Bíblia, a mesma Bíblia que fala sobre todas as leis, fala que cada homem vai prestar conta das suas ações e que depois da morte vence o juízo. Eu creio assim. Eu obedeço ao Criador, faço segundo a sua vontade, creio nele, creio na eternidade, creio que vou receber um corpo glorificado
Aí vamos pensar o seguinte. Aí chegou a hora do acerto de conta, onde eu passei dessa para outra. E aí não tem ninguém lá na porta, no porteiro, a porta está aberta, né? Eu vou e volto a hora que eu quiser, a hora que eu der na conta. O que eu vou perder com isso? Então, neste caso, eu fui precavido, obedeci ao Criador. E aí, segundo conta, né? Eu vou ter oportunidade de voltar, e vou ser um ser mais evoluído. E aí eu vou estar no nível maior. Se a Bíblia não tiver certo, porque ela assegura que cada homem passará pelo julgamento de Cristo. Mas suponhamos que a minha fé não esteja correta. Eu não vou perder nada. Agora vamos ver o outro lado. Camarada, não acredita que vai prestar conta com Deus. Faz todo tipo de coisas que a palavra de Deus tem como pecado, como o que não é vida, como o que não é bom. Não tem nada a ver com eu passar para o outro lado, o portão está aberto, eu vou e volto no que quero. E aí quando chega lá, ele é surpreendido, tem um tribunal. Agora a coisa mudou de figura, né? Então observe que mesmo se a fé dos que acreditam que vão e voltam a hora que quiserem estiver certa, quem obedecer às leis de Deus e quem crer em Deus, não perderá nada. Agora, aqueles que ignoram, que não reconhecem o nome do Senhor Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia e vai fazer alguma bobagem, se a Bíblia estiver certa, e eu digo sim, porque eu estou colocando o seu ponto de vista, mas quanto a mim eu tenho certeza que está, você está encrencado. Então, meu amigo, o conselho que eu te dou, entenda sobre as leis naturais, reconheça que o Senhor Jesus, ele não é um nome que representa uma religião, e não deixe o medo te paralisar, porque o medo é o mesmo que a semente da morte. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal. Se ainda não clicou naquele sininho, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Depois clicar no sininho, clique no todo e não deixe de deixar seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Uma águia eu vou acima dos problemas. No mundo a guerra e dor, mas minha salvação me garante o Senhor. Os problemas da vida só me fazem crescer, faz amadurecer e me leva a ter experiência com Deus.